dos servos do Senhor já condenado está, vencido cairá por uma só palavra. Sim, que a palavra ficará, sabemos com certeza, pois ela nos ajudará com armas de defesa. Se temos de perder família, bem, poder, embora a vida vá, por nós Jesus está e dá-nos a teu reino. Glória a Deus, porque Ele tem misericórdia de você, porque Ele teve misericórdia de mim. E eu digo mais, a misericórdia de Deus se estende através daquelas pessoas que oram por você. Saber que quando você saiu para trabalhar nessa manhã, alguém ficou orando por você, talvez sua mãe, talvez seu pai, com certeza seu pastor. Meu querido, há pessoas que intercedem por você, e por causa dessa intercessão, Deus manda que os anjos acampem ao seu redor, e eles cuidam de você. Eles não deixam que nada te fira. Tanta violência, né? Tantas coisas acontecem, mas Deus nos trouxe até aqui para a gente dizer que Ele é bom. Por isso, levante sua mão bem alta e aplauda esse Deus, porque Ele é lindo e maravilhoso.
te dá um novo caráter, uma nova maneira de viver. Tirar de um caminho que você acha que é certo, mas que não é. Amém? Bom dia, graça e paz do Senhor Jesus, que esse domingo que está começando para você seja um domingo abençoado, um domingo sensacional. Quero te lembrar que logo mais às 17 horas, nosso culto infantil, sendo ministrado aí pelo Ministério Infantil, e também a nossa ceia do Senhor às 19 horas. Lembrando que às 19 horas nós temos as duas opções, o culto presencial,
certo? Onde você está lá na igreja, você que pode estar com a igreja, já estamos com as atividades retomadas de novo. E você que faz parte do grupo de risco, que ainda está receoso, ou você simplesmente que está receoso de ir ainda ao culto e estará na sua casa, também teremos o culto online e você também pode participar da ceia do Senhor. Como? Tendo os elementos preparados, porque nós vamos ministrar junto com os irmãos da igreja lá no templo e também na sua casa, ok? Que Deus abençoe a tua vida e que você possa ter aí um momento abençoado nesse domingo, ok? Deus te abençoe. Eu queria ler um texto que está aqui em Filipenses capítulo 3 para você, uma reflexão bem objetiva e por causa de uma situação que ocorre no nosso dia a dia que eu gostaria de compartilhar com vocês nesse momento. O apóstolo Paulo está escrevendo aos Filipenses e no capítulo 3, nos versículos iniciais, na verdade apenas no versículo inicial é que está o foco da nossa reflexão dessa manhã, que diz o seguinte: finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever a vocês ou escrever-lhes de novo, novamente, as mesmas coisas não é cansativo para mim e é uma segurança para vocês. Vou repetir. Finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever de novo a vocês as mesmas coisas não é cansativo para mim. Na verdade, é uma segurança para vocês. Vamos orar? Pai querido, em nome de Jesus eu quero pedir que essa palavra possa vir de encontro à necessidade do meu irmão e da minha irmã e também a minha, ó Deus. Nesses dias tão difíceis que nós estamos passando, que o Senhor possa nos ajudar para que a glória do Teu nome seja manifestada em nós. Nessa manhã de domingo que começa, nós pedimos que o Senhor esteja conosco, em nome de Jesus. Amém e amém. Olha, eu quero me atentar somente ao versículo 1 e eu não vou entrar em detalhes do contexto de Filipenses no momento que essa carta estava sendo escrita, ou que essa parte estava sendo escrita. Eu quero me atentar hoje a umas expressões que eu encontrei aqui, na verdade algumas situações que eu encontrei apenas nesse versículo. Paulo ele vai dizer o seguinte, que para que os irmãos possam se sentir alegres, estar alegres no Senhor. E ele diz o seguinte: escrever de novo a vocês as mesmas coisas não é cansativo para ele, o apóstolo Paulo, e também é uma segurança para vocês. O que Paulo está querendo dizer aqui? Que aquilo que ele está escrevendo de novo, repetindo o que ele está escrevendo e falando de novo, não é cansativo para o apóstolo Paulo. Talvez para nós isso seja tranquilo, ou melhor, talvez para nós seja interessante ouvir de Paulo o fato dele poder estar justificando, o fato de estar escrevendo de novo, é que para nós que estamos com a mente um pouco mais acelerada, muito mais cheia de informações que o apóstolo Paulo e os irmãos daquela época. Por quê? Porque nós podemos hoje pegar um WhatsApp, um celular, como esse que você está me assistindo talvez, ou que está aí na sua mão, você me assistindo na sua televisão, mas com o celular na mão. Olha só que interessante, esse celular está fazendo com que você assista essa mensagem e também você possa estar interagindo com outras coisas ao mesmo tempo. Então talvez escrever isso, alguma coisa repetidamente no celular, no WhatsApp, no Messenger ou no e-mail, ou falar, ou mandar uma mensagem de áudio, ou mandar uma mensagem de vídeo repetidamente, ou ficar falando alguma coisa repetidamente, para você possa soar um pouco simples e tranquilo, porque você tem esse acessível. Hoje você não precisa nem ler e escrever, você pegou o seu celular, clicou lá na opção de áudio, você manda um áudio, você não precisa nem escrever. Eu mesmo tenho membros da minha família, parentes meus que são analfabetos, não sabem escrever, e eles quando se comunicam comigo me mandam mensagem. Então, quer dizer, é tranquilo, é fácil de ter esse acesso. Porém, naquela época, Paulo, para escrever para alguém, ele precisava muitas vezes gastar hora, porque não era tão fácil ter os elementos de se escrever uma carta tão acessíveis. Até porque o papel, por exemplo, tinha acabado de ser inventado. A forma de escrever, não existiam canetas, lápis como nós temos hoje acessivelmente. Muitas vezes era escrito com borra, era escrito muitas vezes com carvão. Então assim, o escrever algo era algo dificultoso. Agora você entende por que Paulo fala assim, ó, não é dificultoso para mim escrever novamente as mesmas coisas?
é porque, apesar da dificuldade de se escrever uma carta naquele tempo, o que Paulo estava escrevendo, o que Paulo estava repetindo, era tão profundo que não trazia consequências desse cansaço, dessa dificuldade que era escrever alguma coisa. Repetindo, para mim e para você é fácil, eu pego um papel e escrevo, pego uma mensagem e mando, então é fácil, mas para eles não. Então Paulo começa já dizendo o seguinte, olha, não é pesado para mim escrever essas coisas que ele vem escrevendo desde o capítulo 1, capítulo 2, até chegar no capítulo 3. Eu dei essa pequena pincelada só para você entender o que eu quero dizer nessa manhã. Porque eu quero falar de novo sobre um assunto que eu tenho falado nos últimos 5 anos que eu vou completar agora no começo do ano de 2021, 5 anos à frente da IBAGE, como pastor da IBAGE. E uma das coisas que eu falei lá no começo e tenho falado e repetidas vezes, todas as pregações que eu prego desde o primeiro dia na IBAGE, está relacionada a relacionamento com Deus. E dessa vez eu quero ser repetitivo e continuarei sendo repetitivo. Não porque me faltam outras opções, não porque me faltam outros ensinos, não. É porque eu tenho entendido de Deus, preste bem atenção, isso é algo que Deus colocou no meu coração, de que a nossa igreja precisa avançar na questão relacionamento com Deus. Por isso, meus irmãos, assim como Paulo, eu digo, não me é pesado repetir isso que eu vou dizer aos irmãos. Por quê? Porque Deus tem falado ao meu coração de que nós precisamos despertar para uma vida, para um novo de Deus. Deus não quer mais que nós sejamos religiosos, Ele não quer mais que nós tenhamos, veja bem, relacionamentos não podem ficar engessados, relacionamentos não podem ser repetitivos, relacionamentos não podem cair na rotina, porque se relacionamentos caem na rotina, na repetição, na religiosidade, no ritual, meu irmão, cai por terra, ele fica mecânico, ele fica superficial. Todo dia Deus tem algo novo para nós. Todo dia há uma maneira nova de se relacionar com Deus. Não existem regras para isso. É por isso que a Bíblia não tem lá um rito. É por isso que quando veio o Novo Testamento não foi estabelecido rituais. Todo culto era uma novidade, todo culto era um testemunho, todo culto era um milagre diferente, todo culto era uma cura diferente, todo culto era uma mensagem diferente. Então, meus irmãos, eu quero estimular vocês nessa manhã a buscarem este relacionamento com Deus. É por isso que Jeremias já profetizava lá atrás: busca-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração, e serei achado de vós e revelar-te-eis coisas que nem imagina. Então, um Deus tão grandioso como o nosso, um Deus multiforme, cheio de coisas, que criou todo esse universo, ele não está limitado a um grupinho de regras que você faz domingo após domingo, dia após dia. Chegou a hora de você avançar, deixar de ser criança. Quantos de vocês que estão ouvindo, quantos inclusive talvez possa ser eu nesse momento, quantos de nós que têm mais de 20, 30, 40 anos de igreja são crianças porque ficam praticando aquele velho ritual todo dia, lê a Bíblia, ora 5 minutos, faz aquilo. Deus tem algo novo para você. É por isso que eu repito as palavras do apóstolo Paulo aos Filipenses: não me é pesado, não me é difícil repetir isso que falo, isso que escrevo aos irmãos. Eu tenho sido desafiado por Deus a ter uma vida de devoção, de relacionamento diferente a todo dia, não apenas uma semana. Todo dia ter algo diferente, todo dia cantar uma canção, trazer algo novo, todo dia fazer algo diferente, escrever algo, falar algo novo. Nem que seja na internet, postar algo novo, algo que Deus falou fresco ali no meu coração, identificar Deus nos pequenos detalhes, fazendo uma lição, fazendo um trabalho, conversando com as minhas filhas, tendo um tempo com a minha esposa, buscar ter um relacionamento com Deus mais profundo. Então nessa manhã eu quero te proporcionar isso. Por quê? Porque eu tenho me preocupado. Nós estamos vivendo dias difíceis, não somente por causa da pandemia, mas por causa do esfriamento que está existindo e porque está aumentando os maus testemunhos, e a gente tem deixado a nossa espiritualidade ser abalada por isso. Então não me é pesado, como disse o apóstolo Paulo, não me é cansativo repetir essas coisas.
Igreja Batista Jardim Teovina, você que está me ouvindo aqui agora, em nome de Jesus, assim diz o Senhor, melhore o seu relacionamento com Deus, melhore o seu relacionamento com a palavra, com a oração, com o jejum, busque ao Senhor com mais profundidade, saia dessa superficialidade religiosa, em nome de Jesus. Para partirmos agora para o desfecho dessa mensagem, dessa reflexão, a outra parte que Paulo está falando é bom que eu repita isso para que vocês, olha só o que o texto está dizendo, para que vocês absorvam, para que vocês, o texto está dizendo assim, para que vocês tenham segurança. Então, meus irmãos, é bom que eu repita para vocês e vou continuar a repetir, relacione-se com Deus, não do jeito que vocês se relacionaram ontem e amanhã não se relacione como hoje, cada dia é algo novo. É bom eu ficar repetindo e falando isso, para quê? Para que isso fixe na mente de vocês, no coração, na alma de vocês, e que vocês saibam que todo dia tem um tesouro novo do Senhor. A Bíblia diz que aquele que deixa o Senhor Jesus entrar, rios de águas vivas fluem. Você já viu algo vivo ser repetitivo? Você já viu um rio ter a mesma cara todo dia? Não existe. Então aquele que tem Jesus tem algo novo todo dia, tem algo novo para trazer para o Senhor todo dia, tem uma reflexão, tem um ensino novo. E como que a gente faz isso? Através do relacionamento com Deus. Então repito as palavras do apóstolo Paulo nessa manhã: não me é pesado reescrever, repetir, falar, ministrar isso de novo sobre relacionamento com Deus para vocês, porque é bom para que vocês fixem, para que vocês se despertem, abram os olhos, desperta a noiva do Senhor, desperta a igreja de Cristo. Chegou a tua vez, chegou a hora de você sair por aí, cheio do Espírito Santo. Essa palavra, ela tem me desafiado em tempos difíceis. Você acha que para mim está tudo bem? Semana difícil passei, semana em que fui confrontado, semana em que eu fui injustiçado, semana em que eu passei por dificuldades. Mas sabe, meus irmãos, eu olhei para o Senhor, como foi difícil, a vontade era falar, a vontade era ir atrás, mas o Senhor me consolou. Eu busquei o Senhor de uma forma diferente, numa maneira diferente, até música nova saiu, até composição nova saiu, mensagem para domingo saiu, o Senhor me edificou e eu estou aqui jubilando no Senhor. Por quê? Porque Ele falou comigo, eu senti Ele guardar alguns pecados que eu estava ainda tendo dificuldade, eu tive mais força de lutar contra eles e vencer. Por quê? Porque o Senhor foi a minha força quando eu ministrei, quando eu confessei a minha fraqueza. Eu quero te desafiar nessa manhã a ser cheio do Espírito Santo e no poder do nome de Jesus você se levantar preparado para ter um relacionamento diferente, não semana que vem, mas agora, todos os dias, ter algo novo do Senhor. Topa isso? Está desafiado a isso? Então eu coloco diante do Senhor a tua vida agora. E em nome de Jesus eu ministro sobre tua vida, no poder do nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus, no poder do Espírito Santo, para a glória de Deus Pai, que você seja bem melhor hoje do que foi ontem e que seja bem melhor amanhã do que você foi hoje, para a glória do Deus vivo, onipresente, onisciente, que tudo pode, porque nós pregamos recentemente que tudo podemos naquele que nos fortalece, seja nas coisas boas, seja nas coisas ruins, seja na fartura, seja na escassez, seja com pandemia ou sem pandemia, seja ganhando bem ou ganhando mal, tudo podemos naquele que nos fortalece. Por quê? Porque podemos, porque todos os dias reconhecemos a nossa fraqueza e a força do Senhor se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Topa o desafio? Então saia desse lugar hoje, em nome de Jesus, convicto de que você precisa mudar o seu relacionamento com Deus para melhor, em nome de Jesus. Agora nós vamos ter o nosso estudo, e tendo esse estudo aí, você se edifica mais ainda e faça diferente, faça a diferença, em nome de Jesus. Amém? Palavra abençoada, reflexão da nossa devocional de manhã, desse domingo, está aí. Espero que você seja edificado em nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, a consolação do Espírito, o poder e a autoridade do nome de Jesus esteja sobre tua vida, tua casa, os teus projetos, e que o seu relacionamento seja melhor todos os dias. Amém, amém e amém. Fica na paz. Graça e paz a todos. Muito bom dia para você que está
me assistindo agora pela manhã, nesta EBD, deste domingo pela manhã, para você que em um outro horário está prestigiando a EBD, seja muito bem-vindo, que Deus abençoe a sua vida, esteja no período da tarde, no período da noite, em qualquer horário que você esteja vendo. Nosso Deus, Ele é onipresente, Ele está em todos os momentos. Muito bem, iniciamos um novo mês na nossa EBD e nós agora iremos falar sobre discipulado. É mais uma etapa do meu relacionamento com o Pai. No mês passado, estivemos falando sobre o ato de servir, o ato de ser servo. E agora vamos falar sobre discípulos, sobre discipulado. Por amor de Deus, nós nos tornamos discípulos de Jesus e fazemos discípulo conforme Ele nos manda fazer, conforme é a sua ordenança para todos nós. Então, desde já, eu quero convidar a você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 20. Nós vamos ler apenas 2 versículos bastante conhecidos, que você não terá dificuldade alguma de encontrá-lo, ou de até mesmo, através da sua memória, através do seu conhecimento bíblico, de poder recordá-lo. Diz assim a palavra de Deus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 28, do verso 19 ao verso 20, diz assim: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Muito bem, que maravilha, né? Esta é uma orientação, uma ordenança do Senhor Jesus, quando Ele diz: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações e ensinem para eles a guardar tudo aquilo que de mim aprenderam. Batize-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque eu estou convosco todos os dias, até que toda essa construção de tempo, até que a consumação dos séculos, até que tudo isso se cumpra, Ele está conosco. Estou aqui, evidentemente, parafraseando os versos 19 e 20 do Evangelho de Mateus. Muito bem, mas fazer discípulo é uma ação necessária? Fazer discípulo, onde nós nos colocamos nessa ordenança de Jesus? Será que Jesus falou isso somente para os apóstolos? Será que Jesus falou isso somente para aqueles homens e para aquelas mulheres que o seguiam enquanto ele esteve ministrando o seu período, né, em que ele ensinou, em que ele demonstrou, em que ele curou, em que ele ressuscitou, em que ele mostrou de modo real a vontade do Pai? Porque Jesus é a personificação de Deus, Ele é o Logos vivo, Ele é a Palavra de Deus encarnada. Ele é. Isso é maravilhoso. Mas será que esta ordenança era somente para aquele tempo? É o que nós vamos descobrir na aula de hoje. Houve um grande pregador anglicano, e eu digo grande por conta da dimensão em que ele teve no que foi chamado de grande movimento na Grã-Bretanha, né? Movimento que por alguns foi chamado de despertar, né? Despertar cristão na Grã-Bretanha, e o nome dele é George Whitefield. E ele nasceu
em 16 de 12 de 1714 e morreu no dia 30 de 9 de 1770. Ele, ainda hoje, você pode encontrar através do YouTube algumas de suas mensagens como arrependimento. Ele é um pregador eloquente. E em um determinado momento, depois dessas pregações, dessas mensagens que ele fazia e que arrebatavam milhares de pessoas, era quase um Billy Graham de sua época. Uma dessas pessoas que tinham acesso a ele perguntaram: George, quantas pessoas se converteram através da sua pregação? Você tem ideia de quantas pessoas se converteram através da sua mensagem? E George dizia: olha, querido, nós só saberemos quantas pessoas de fato irão se converter daqui a aproximadamente 5 anos. Que coisa, né? E por que George falou que somente daqui a 5 anos que ele teria noção de quantas pessoas haviam se convertido ao Evangelho através da sua pregação, através das suas mensagens? Porque o Evangelho, ele é uma construção. Há muitas pessoas que aceitam por impulso e essas logo saem do caminho, logo deixam de seguir a Cristo Jesus quando o Evangelho passa a ficar cada vez mais maduro. São levados pelos sentimentos, são levados pelas emoções momentâneas, são levadas pelas circunstâncias em que a vida pode ter lhe provocado. Mas o Evangelho não. O Evangelho, ele é um processo. Por isso que leva um tempo para percebermos quais desses que levantaram as suas mãos, que choraram e que se colocaram aos pés de Cristo, talvez num culto em que, não sei, e na semana seguinte, no mês seguinte, no ano seguinte, na primeira dificuldade, abandonam a Jesus. Abandonam o Evangelho. Eu não estou nem falando de igreja, eu estou falando do Evangelho. O Evangelho, ele precisa maturar. Jesus, ele falava disso através daquela parábola do semeador, lembra? Eis que o semeador está a semear e a semente, ela é lançada. E em alguns corações, vou falar dessa maneira, em alguns corações essa palavra, ela chega, mas ela não tem base para fixar-se. E aí quando vem a primeira dificuldade, esta palavra do Evangelho, ela acaba sendo esquecida. Outras até recebem de bom grado, mas os abrolhos, as dificuldades, elas acabam sendo tão impactantes que esta palavra ela não resiste e ela acaba sendo sucumbida pelas dificuldades da vida. Mas existem aqueles que é uma terra fértil e essa terra ela recebe a palavra. Ela recebe o Evangelho e ela produz, dá frutos e multiplica e triplica e quadriplica através deste Evangelho, através dessa semente na parábola em que Jesus falou. Então o Evangelho, ele é uma construção diária e é esta construção que faz com que nós nos tornemos discípulos de Jesus. Uma coisa é certa, quando Jesus ele diz: ide por todo o mundo e façam discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando eles a guardar aquilo que eu vos tenho ensinado, aquilo que eu vos tenho ordenado, aquilo que eu vos tenho mostrado. Só é possível isso acontecer quando nós somos discípulos. Discípulo gera discípulo. Então, antes de buscar discipular, é necessário que sejamos discípulos. E é aqui que eu quero concentrar a primeira parte desse estudo. Sou discípulo de Jesus? Ponto de interrogação aqui a respeito desta fala. Sou eu discípulo de Jesus? Como eu posso me identificar nesse processo
de se eu sou discípulo de Jesus, ou sou um seguidor de igreja, ou sou um simpatizante. Existem diferenças? Como é que nós podemos identificar isso? Vamos lá então. No Evangelho de Lucas, no capítulo 9, do verso 23, Jesus diz assim, olha, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Negar a si mesmo. Como é que se dá isso? Eu vou negar-me? Como é que eu posso negar-me para seguir a Jesus, como ele diz? Negar a si mesmo é negar a nossa própria convicção egocêntrica, onde eu estou no centro das minhas decisões. E nós fazemos isso, não porque eu faço isso, não porque eu faço aquilo, não porque eu decido, porque eu quero, porque eu faço, porque eu sou. Inclusive, essa é a nova onda, né? Você é criado por Deus, Deus que soprou em ti do seu próprio Espírito. Então, sendo assim, você é semelhante a Deus, é um Deus pequeno. Então, o eu sou também é em ti, você tem o poder ativo de decidir todas as coisas. O livre-arbítrio sim é seu. Mas quando você se coloca como discípulo, então você se coloca como tendo um mestre. Se você como servo, você tem um senhor. Você como discípulo, você tem um mestre. E o que faz o discípulo? Segue o mestre. Assim como o servo serve ao Senhor, o discípulo segue ao mestre. E o mestre nos diz: quer seguir-me? Tome diariamente a sua cruz. Negue a si mesmo. Tome a sua cruz e venha e me siga. Este mestre, ele nos oferece inúmeras vantagens. Ele diz: vinde a mim, você que está cansado e oprimido, e eu te alivio. Toma sobre mim, tome sobre si o meu jugo e o meu fardo, que é leve. E aprenda de mim, que sou humilde e manso de coração. Olha que coisa maravilhosa. Este mestre, ele diz que cuida de nós, tomando a nossa vida mais importante do que a das aves. E ele diz que as alimenta todos os dias. Olha quão importante. Mas ainda assim, ele fala que nós devemos negar a nós mesmos. Sabe, quando nós temos aquela vontade de nos vingar de alguém, por qualquer que seja a circunstância, alguém no seu trabalho que fez algo que você não gostou e você quer se vingar, você tem uma chance, você tem uma oportunidade de falar: agora eu vou fazer com ele o que ele fez comigo. Negue-se a si mesmo. Sabe quando alguém te ofende que você quer ofender de volta? Negue-se a si mesmo. Sabe quando você é injustiçado e dói ser injustiçado? Quando você é caluniado e dói ser caluniado. Mas você quer fazer com as suas forças, com os seus braços, aquela justiça? Negue-se a si mesmo. O Senhor Jesus, ele nos convida a sermos deles discípulos. E que através dele, que é o padrão, que façamos novos discípulos, ensinando aquilo que nós aprendemos. Mas como eu vou ensinar se eu não aprendi ainda? É o que nós precisamos a cada dia, estarmos vivificados nessas convicções. O discípulo de Jesus, ele tem na sua essência as características do seu Senhor, do seu Mestre. Como, Michael? Em Gálatas 5:22, Paulo ele fala dos frutos do Espírito. Vocês lembram? Amor, paz, bondade, longanimidade, temperança, fé. São essências. Nós não aprendemos, nós não temos isso por causa da nossa própria natureza, da nossa própria vontade. Você há de concordar comigo. São essências de Cristo. São essências de Deus. São essências do nosso Criador, porque Ele é amor. Por isso que quando nós praticamos o amor, o perdão, a compaixão, a justiça, a misericórdia, a retidão, a verdade, a paciência, quando somos pacificadores, nós estamos assim demonstrando aquilo que nós aprendemos do nosso Mestre. Nós estamos assim representando-o quando assim nós o fazemos.
Hoje eu estive falando com um irmão e um amigo querido e ele estava me contando que ele estava abrindo mão de comprar algo que ele precisava para ajudar um amigo que passa por uma dificuldade sobre a queda do teto de uma casa. Isso é negar a si mesmo. Ele tem vontade de comprar aquele aparelho celular que ele precisava. Mas naquele momento ele falou, é mais importante eu pegar este dinheiro e ajudar o meu amigo. Essa compaixão, ela só é possível quando nós temos em Cristo este amor. Isso não é nosso, porque qual é a nossa vontade? A nossa vontade é fazer a nossa própria vontade. Nós somos egocêntricos. Nós não podemos fugir dessa realidade. Mas o amor de Deus nos constrange. O Espírito Santo do Senhor, assim como falou a esse amigo querido, assim como fala a você, fala a mim, fala a todos nós, fala aos discípulos de Jesus. Ele diz, ajuda aquele. Seja para ele um representante de Cristo. Demonstre esse amor. O que você pode oferecer para alguém? Um bom dia? Que dê esse bom dia da melhor forma possível. Porque nós somos, como discípulos de Jesus, representantes dele. E que bom é ser um representante do Senhor, não é verdade? Os discípulos de Jesus têm um relacionamento íntimo com ele. Relacionar-se, veja bem, entenda o que eu vou dizer. Relacionar-se com Jesus vai muito além do que ler a palavra de Deus. Mas, Maico, o que você está dizendo? Você está querendo dizer que a palavra de Deus aqui, a Bíblia, a palavra de Deus, a Bíblia, na minha concepção, ela é uma inspiração de Deus para que nós aprendamos. Mas a palavra de Deus revelada está em Jesus Cristo, o Logos vivo. Relacione-se com Ele. Leia a Bíblia. Como diz a musiquinha do 3 Palavrinhas, leia a Bíblia e faça uma oração se quiser crescer. É verdade, tá certo. Mas o relacionamento com Ele é diário. Tome a sua cruz diariamente e siga-o. O relacionamento com o Senhor Jesus, ele precisa ser prioridade na vida do seu discípulo. Precisa estar em primeiro lugar. Primeiro lugar. Não pode haver outra situação que seja mais importante do que essa relação que o discípulo tem para com o seu mestre. Não foi assim que ele fez com os seus discípulos no primeiro século? Quando um deles disse, mestre, deixe eu ir enterrar meu pai, ele disse que os mortos enterrem seus mortos. Fica aqui, me siga. Me siga, aprenda e faça discípulos. E isso aconteceu. Eles não foram impactados, outros deixaram seus pais, deixaram suas redes de pesca e seguiram ao Senhor, outros deixaram a coletoria e seguiram ao mestre. Porque eles foram impactados com o ato de discípulo do mestre. Que maravilha! E nós, como discípulos do Senhor nos dias de hoje, como nós temos deixado nosso mestre? E será que temos deixado? Espero que não. E como é que eu sei disso? O capítulo 14 de Lucas, ele é bastante legal de ser analisado. Ele começa ali, Jesus, ele exatamente confrontando os escribas e os fariseus no jantar em que ele é convidado na cura de um homem doente num dia de sábado. Ele começa, o capítulo começa aí. Mas ele é interessante porque Jesus ele vai explicando de muitas formas essa relação. Ele se colocando como sendo o anfitrião nessa relação. E ele fala através de parábolas. Ele fala através de métodos. E no versículo 33, ele diz assim: assim, portanto, todo aquele dentre vós que não renunciar a tudo quanto de mais estimado possui, não pode ser meu discípulo. É nesse contexto que ele vai dizer:
Você ama sua mãe mais do que a mim? Então você não é digno de mim. Você ama seu pai mais do que a mim? Você não é digno de mim. Você ama seu filho mais do que a mim? Você não é digno de mim. Jesus, ele não quer que você abandone seu pai, sua mãe, seu filho e se torne um lunático religioso. Não é isso que a Bíblia ela nos orienta aqui. Nem é isso que a relação que nós temos com o Senhor nos faz entendermos. O que Jesus diz é o seguinte: se o teu coração, se o teu amor não estiver nele, se o meu coração, se o meu amor não estiver nele, aonde estará? Se o que for mais precioso para nós formos a riqueza, ali está o nosso coração. Como ele disse, não juntais tesouros onde a traça consome, mas juntais no céu, porque onde está o seu tesouro, ali está o seu coração. Seu filho é mais importante para você? E se seu filho te pedir para que você abandone o seu mestre, você abandonaria? Houve um caso em que, na China, se não me falha a memória, os cristãos estão sendo obrigados a decidir se eles permanecem manifestando a sua fé e deixam de receber um auxílio do governo, ou se eles passam a receber o auxílio do governo e retiram todo tipo de instrumento que possa demonstrar a sua fé, seja ela em que for. No caso do cristianismo, ele não poderia mais usar a Bíblia, ele não poderia mais fazer culto, e dessa forma ele teria na casa dele uma foto do primeiro-ministro, não sei como se chama na China, não lembro, para que dessa maneira ele pudesse receber um auxílio, pelo menos foi uma reportagem que eu vi nesse sentido. Situação, né? O que você faria se o nosso governo atual, o Bolsonaro, ele dissesse que você precisa escolher: ou você recebe assistência, ou você continua demonstrando para as pessoas que você segue, que você é discípulo de Jesus? Qual a sua atitude? Qual a minha atitude? O que eu faria? É uma coisa qualquer, eu vou aqui assumir que eu não sigo ninguém só para receber meu auxílio, que é importante é o arroz e o feijão na minha casa. Isso é importante. Mas no meu coração eu sigo Jesus, só no meu coração. Mas eu não demonstro. Mas Jesus disse, cuidado. Aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do Pai. Discípulo de Jesus não nega. Não importa. Essa semana, se eu não me engano, eu estava falando com a Adriana sobre Jó. Nós estávamos estudando um pouco mais sobre Jó, a Adriana gosta do Jó. E aí a gente via isso, que ele não negou a Jesus independente da circunstância, mesmo quando os amigos dele viam ele num buraco e falavam, cara, que situação você está nessa? Quando a sua própria mulher mandava ele amaldiçoar a Deus e morrer. O discípulo do Senhor permanece como discípulo, independente das circunstâncias. O Senhor, ele requer essa prioridade. Discípulo de Jesus precisa dar frutos. Em João capítulo 15, um capítulo bastante famoso, mas os versos 4 e 5, ele nos exorta nessa ilustração da seguinte maneira, Jesus falando, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Nenhum ramo pode produzir fruto em si mesmo, se não estiver ligado à videira. Vós igualmente não podeis dar frutos por vós mesmos, se não permanecerdes unidos a mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Aquele que permanecer em mim e eu nele, esse dará muitos frutos, pois sem mim nada podeis realizar. Sem mim nada podeis fazer. Você, discípulo do Senhor Jesus, só é discípulo porque ele existe. Combinado? Estamos certos disso? Acho que não há problema, certo? Porque o mestre existe, existe o discípulo. Ele primazia e nós, seus seguidores, e nele damos frutos. Sem ele, morreremos. Nós estamos ligados com o Senhor. O discípulo do Senhor está ligado nele.
Para concluir essa aula, queridos, nós vamos então fazer uma conclusão do que os versos iniciais em que nós lemos nos orientam, onde dizia: ide por todo o mundo, façam os discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando eles a guardar aquilo que eu vos tenho ordenado. Então, como é que se dá esse ensinar? Como é que eu faço esse discípulo? Primeiro me vem à mente as palavras de Paulo, quando no capítulo 11, do verso 1 de 1 Coríntios, capítulo 11, verso 1, ele diz: sedes meus imitadores, como eu sou de Cristo. Paulo ele diz: me imitem da mesma maneira que eu imito Cristo, que é o padrão. Me imita. Agora, faça aqui um desafio. Você tem coragem de falar para alguém, dizer assim, ó, imite-me. Seja servo do Senhor como eu sou. Você tem coragem de fazer isso? Quando você estiver discipulando alguém, você pode falar isso para essa pessoa? Olha, me observa e aprenda a ser servo, aprenda a ser discípulo do Senhor, me observando a minha vida. Ou você é daqueles que faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço? Aí não dá, né? Não acredito que sejam desses. Discipulados, meus irmãos, minhas irmãs queridas, e a vocês que estão assistindo esta aula, mais uma vez eu reforço aqui a nossa gratidão e o nosso muito obrigado. Fazer discípulo é compartilhar a sua história. Fazer discípulo é compartilhar a história do discipulado. Sejamos honestos ou sejamos honestos. Ser discípulo ou discipulador de alguém é muito mais do que criar uma revistinha. Eu vou sendo aqui quase pejorativo, revistinha, tá? Na escola bíblica dominical, onde tem um termo discipulado e aprender a discipular, não é? Espero que ninguém se ofenda com isso. Mas é muito mais que isso. É muito mais do que eu marcar na minha agenda 1 hora para estudar com alguém e ensinar esta pessoa a minha compreensão bíblica e sobre o contexto religioso que eu tenho. Vai muito mais além do que isso. Ser discipulador de alguém é demonstrar com sua própria vida, é andar em comunhão, é a pessoa aprender com os seus erros, com os meus erros. É você ser transparente na sua relação para com seu Deus e com o seu próximo. Você discipula alguém até com as suas quedas, porque nós somos observados. E isso nenhum material vai poder ensinar. Não há revista da escola bíblica dominical que vá poder expressar a sua e a minha experiência com o Senhor de modo a discipular alguém. Seja discipulador, mas antes, seja discípulo de Jesus. Discipule alguém com verdade, com transparência, mostrando aquilo que você é. Falho, é verdade, mas também que tem seus acertos, suas convicções de fé. As suas batalhas não são travadas somente em secreto. Elas são em secreto sim, mas aquilo que é visível, por isso que eu disse não somente, aquilo que é visível vai servir de escola para outros. Isso é discipular. Quero concluir, eu quero fechar essa aula aqui dizendo exatamente isso. Se você não prestou atenção em tudo que foi falado, eu quero que você preste atenção nesse último minuto de aula. Ande com as pessoas. Viva e conviva com elas, amando-as, fazendo por elas aquilo que você espera que elas façam por você. Mostre para elas o Jesus que você serve, o Jesus que você segue. Talvez esse Jesus que é demonstrado através da nossa vida não seja tão romantizado. Talvez haja momentos que a gente fique muito bravo. E não é demérito isso. Os discípulos, muitos deles, correram quando Jesus estava sendo crucificado.
Mas todos eles, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante de em breves momentos, como aconteceu com Pedro, negar o Senhor Jesus, este mesmo, reconciliando-o em si, tornou-se um dos seus mais importantes discípulos. Que sejamos discípulos do Senhor, meus queridos, e que façamos discípulos com a nossa própria vida, e que no final nós possamos falar como Paulo: seja meu imitador, como eu sou de Cristo. Que Deus te abençoe, ótimo domingo e fique em paz.